Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, Rio Grande do Sul, canal 524 da Claronet. E hoje estamos para conversar sobre um assunto muito importante, que é o desenvolvimento humano, liderança. E para conversar sobre essa temática tão relevante, eu trouxe um convidado também muito especial, que é o Leonardo Comparse. Ele que é engenheiro eletricista, mestre em produção, com sólida carreira executiva na Gerdau, vivência internacional e hoje atua com desenvolvimento humano em projetos transformadores através da Requima, do Xi Integrates, Hub IDGRS e também Enlab, Tijolo Hub. E é uma alegria imensa estar aqui com o grande amigo Leonardo. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Eu acho que é uma oportunidade ímpar assim, para a gente conversar sobre esse assunto, né, num momento super apropriado também do nosso estado aqui. Então é um prazer muito grande. Que legal, muito feliz de estar aqui, né? Então você que está aqui nos assistindo, fica aqui com a gente, porque vai ter muita coisa boa, muito papo interessante. E para a gente começar essa conversa, Léo, eu queria que tu comentasse, tivesse uma trajetória muito vasta na Gerdau, né, com engenheiro, eletricista, enfim, como é que tudo isso mudou para o desenvolvimento humano, né? É uma coisa interessante, né, que eu queria que tu contasse para a gente. É interessante mesmo. Ontem ainda eu estava fazendo uma palestra para uma empresa em São Paulo e uma das questões que me perguntaram foi justamente isso, né? Porque eu acabei formando um background assim bem eclético, né? Então tem formação em engenharia eletrônica, tem tecnologia, tem inovação, tem gestão de conhecimento, tem metodologias de gestão, produção, indústria e também desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, na verdade, eu acho que despertou com mais intensidade para mim, embora eu já desde criança tivesse uma orientação familiar para uma inclinação mais humana das coisas, mas eu acho que isso de fato despertou para mim mais recente, alguns anos atrás, enfim, uma década atrás praticamente, num projeto de transformação cultural dentro da Gerdau, onde eu pude ver de fato o tamanho do resultado que dava, né, a gente mexer em comportamentos, mexer na cultura organizacional, trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. Então isso foi evoluindo a partir dali, né? E hoje, junto da Xi e com a Requima, a gente está trabalhando assim o que tem de mais, eu diria assim, mais avant-garde em termos de desenvolvimento de liderança no mercado, né? A gente vem acompanhando. Então, de certa forma, é um pouco disruptivo, assim, também, que acompanha um pouco da trajetória de inovação que eu também trago, né? Não, mas é legal. Eu falo isso porque eu também tenho uma carreira que meio que vim de uma área financeira, né? Trabalhei 23 anos na área financeira, depois migrei para a área da educação. Olha só, não tem nada a ver, né? Mas eu sempre gostei da educação, sendo um pilar na minha vida, sabe? Assim, acho que me trouxe muita transformação. E isso me fez, Léo, também acreditar de que o nosso propósito, na verdade, ele vai se transformando ao longo do tempo, né? Eu queria que tu contasse, assim, se teve alguma experiência de dizer, agora eu tô talvez não esteja no lugar que eu gostaria de estar, né? Tem um estalo, alguma coisa que aconteceu que virou essa chave? Eu acho que tem vários estalos que foram acontecendo ao longo da minha vida, né? Um estalo grande aconteceu quando eu era muito jovem ainda. Teve um livro que eu li na época, um pouco antes de entrar na universidade, que é o Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, né? Que já questiona muito essa maneira mecanicista, né, que a gente criou para, vamos dizer assim, se relacionar com o mundo. Então, essas coisas foram se construindo ao longo da minha vida. Eu lembro depois de uma época, quando teve uma época que eu morei nos Estados Unidos, e logo que eu cheguei lá, eu era fã de umas tirinhas da Listerine, que era uma tirinha uma gelatinazinha, assim, uma folhinha de gelatina que você coloca na língua, aquilo dissolve, então dá o efeito, né, de hálito, né, de dar um bom hálito. E aquilo era uma caixinha minúscula, né?
Só que vinha numa embalagem monstruosa de papel e plástico, ficava pendurado aquilo nas farmácias, nos supermercados. E eu olhava para aquilo e dizia assim, mas que absurdo, que desperdício, não, uma coisinha desse tamanho, isso aqui tudo vai fora. Então essas coisas, e vendo também assim, coisas próprias da economia americana, né, aqueles carros enormes, aquelas caminhonetes, com uma pessoa só dentro, andando pela rua, consumo de combustível absurdo, né, poluição, prédios de escritórios todos no fim de semana, à noite, todos iluminados, com todas as luzes acesas, ar-condicionado ligado. Essas coisas começaram a me causar um certo desconforto, assim, sabe? E, de certa forma, talvez também me mostrando, assim, que isso vai dar ruim. Isso não vai acabar bem. Né? Porque é uma extração, é um consumo que provavelmente o planeta não tem como... E era uma coisa meio intuitiva na época. Isso foi se juntando com as questões sociais, com as questões educacionais, de desigualdade, etc. e tal, que eu vi muito ao longo da minha vida profissional, viajando pela América do Sul e tal. Então, eu acho que tudo isso foi contribuindo, de certa forma, para ir ampliando, sabe, deixando um horizonte mais elástico, assim, né, mais aberto. E eu acho que é isso que foi acontecendo, né? Aos poucos, né? Aos poucos. Então não cai, gente. Assim, o pessoal às vezes me pergunta, né? Como é que eu crio o meu propósito? Como é que eu sei do meu propósito? Vou fazer uma imersão de final de semana. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Às vezes é uma vida inteira que a gente leva para chegar num posicionamento como você tomou, né? Enfim, de talvez se dedicar a um pouco mais para essa área humana, né? E no Rio Grande do Sul, vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado, né? A gente estava comentando antes, né? A gente está vivendo um momento ainda de recuperação, né? Pelas enchentes e tudo mais, né? Como é que tu vê a importância dessa pauta hoje em dia? Pois é, então esse é um tema que de certa forma me incomoda bastante na atualidade, porque no fundo aqui no Rio Grande do Sul a gente talvez esteja mais tocado, né? Mais sensível em função da enchente do ano passado e agora mesmo a gente está vivendo outro transtorno similar. Então, eu vejo que a maior parte dos esforços que a gente vem fazendo no Rio Grande do Sul, e eu acho que as lideranças todas estão orientadas a isso, ele está tentando, de fato, reconstruir as engrenagens de um sistema que já existia, para que isso volte a funcionar. E eu não acho que isso é de todo errado, mas eu acho que é incompleto. A gente tem essa tendência de olhar os problemas, né, e de forma analítica, né? Então eu pego um problema, eu divido ele em partes, eu vou tentar resolver as partes, eu espero que no final eu junte tudo e eu tenha uma solução. E no fundo não é bem assim que funciona. Tá? Existem elementos, né, que ligam esses sistemas, então vem a questão do pensamento sistêmico aí, e quando você faz uma intervenção numa dessas partes, isso vai ter reflexos nas outras partes. E por a gente estar vivendo um contexto complexo, isso não é particular do Rio Grande do Sul, é do mundo inteiro, a complexidade tem essa característica, né, eu não consigo prever com precisão quais são as reações que vão acontecer a partir de uma ação minha. Eu não consigo controlar esse sistema e, portanto, o modo como a gente vinha atuando desde agora, que todos nós aprendemos, no fundo, né, e que vem dando certo há muito tempo, mas a gente chegou num contexto que não dá mais certo hoje em dia, que esse jeito de controlar, né, de querer planejar tudo com muito avanço, de perder a sensibilidade de ler o ambiente, né? Então, essas coisas estão fazendo falta. Sim. E a nossa liderança não está preparada para isso, infelizmente. E eu tenho lido alguns escritos teus no LinkedIn, né? E eu vejo tu falando muito sobre essa questão da gente trazer mais humanidade para dentro das organizações. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. O que é trazer a humanidade? Então, até linkando um pouco com o que a gente já vem falando, né? Primeiro, trazer a humanidade para dentro das organizações é uma questão assim de
a pessoa ela tem que entrar inteira dentro da organização. Eu não posso entrar na empresa, ou enfim, onde eu trabalho, e deixar uma parte minha na porta. Eu preciso estar inteiro lá dentro, com todas as minhas percepções, com todas as minhas histórias. Enfim, para fazer isso, a gente precisa desenvolver uma coisa que todo mundo está falando hoje em dia, que é a segurança psicológica. As pessoas precisam ter segurança para poder expressar, né, o que elas tiverem vontade de expressar no ambiente de trabalho. Isso, de fato, traz uma riqueza muito grande, né, porque na medida que eu amplio essa capacidade, as pessoas ganham autonomia, ganham leveza, se sentem mais livres para trabalhar, e isso permite que elas contribuam com todo o seu potencial, né? As ideias, a criatividade, os insights, enfim, cada um de nós viveu uma vida e tem uma lente diferente, né? Então, esse multicolorido de lentes, né, que a gente pode criar dentro de uma organização é extremamente necessário hoje em dia, né, para a gente viver nesse momento de mudança. E parte daí, então, humanizado é isso, né? É as pessoas serem mais inteiras no ambiente. Exato. E tem uma coisa importante, né, que eu sempre trago, às vezes das palestras também, né? A gente, às vezes, olha ali o iceberg, né? Vamos trazer o iceberg. A gente só vê a parte de cima do iceberg. Exatamente. E a parte de baixo? Né? E as transformações mais profundas, os nossos valores, tudo que a gente tem dentro dos espaços corporativos, está ali, né? Cultura. E é difícil, né, às vezes, as lideranças pararem para olhar isso, né? Terem mais consciência disso. Tu já viu em alguma empresa que tu trabalhou, enfim, ou teve contato, né? Como é que se faz isso, né? Qual é o primeiro passo para a gente construir essa mudança? Essa falta no fundo, é uma falta de conexão com o nosso lado interior, né? Então, essa falta de conexão com o lado interior, ela no fundo está privilegiando o que é externo, né? A gente sempre, quando está em frente de uma solução, de um problema, a gente fica tentando buscar, ou é um curso novo, é um método novo, é uma ferramenta nova, é um software novo, mas a gente raramente para pensar: será que não é dentro de mim que tem alguma coisa que precisa mudar? E especialmente com as lideranças, né? Então, tem várias organizações que a gente tem visto hoje que trabalham essas questões, né? Algumas famosas no mundo, a Patagônia, por exemplo, a Argentina aqui, né? Tem toda uma estrutura de trabalho que valoriza o ser humano, né? Com resultados fantásticos. A Buurtzorg, fica na Holanda, é uma empresa que trabalha com saúde e tem uma equipe enorme de enfermeiros, médicos, enfim, que prestam assistência e também trabalham, né, num sistema mais sociocrata, enfim, né, com distribuição de poder. Então, são coisas que dão um resultado fantástico. E nós estamos perdendo essa oportunidade também, além de ser mais humano, de ter pessoas mais felizes, né, menos adoecidas, que é outro tema que a gente está vendo aí hoje, a gente também está perdendo resultado. Talentos, muitas vezes, né? Talentos, os talentos estão indo embora da nossa organização, a gente não sabe por quê. Não é só por salário, gente, é por outras coisas que a gente está discutindo aqui hoje nesse programa, né? E eu vejo assim, Léo, que muitas vezes falta um pouco de empatia, falta um pouco desse desenvolvimento de algumas habilidades internas, né? Para a gente conseguir colocar os nossos avanços no mundo, né? Assim, eu acho que melhorias dentro das organizações. E tu, quanto eu, né? A gente participa de um movimento muito bacana, que é o desenvolvimento dos IDGs, que queria que tu comentasse também, que talvez seja uma oportunidade, né, das pessoas entrarem em contato, né, e olharem um pouco mais para si. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Essa é a minha paixão atualmente. Esse é um movimento que começou um tempo atrás na Suécia, embasado por uma série de mentes brilhantes de diversas universidades do mundo,
para citar alguns, assim, a Amy Edmondson, que trouxe o tema da segurança psicológica, o Otto Scharmer, que é da teoria U, o Daniel Siegel, que trabalha com várias questões na área de psicologia, o Peter Senge, que foi autor do Quinta Disciplina, né? Então toda essa turma se juntou e se questionaram a respeito dessas questões e eles chegaram, através de uma pesquisa grande também, num conjunto de 23 habilidades, né, divididas em 5 categorias, que são as habilidades necessárias a gente desenvolver para justamente nutrir esse lado interior. Né? Então, existe um conjunto de habilidades mais relacionadas ao ser, ou seja, aquilo é eu comigo mesmo. Né? Eu me autoconhecer, né? Saber ler os sinais que o meu corpo está transmitindo. Por exemplo, se eu estivesse sentado agora aqui nervoso, né? Provavelmente o meu corpo estaria trêmulo, ou eu estaria sentindo borboletas no estômago, sei lá, alguma coisa do tipo. Né? Sim. E eu precisaria saber ler isso e interpretar e dizer assim, eu estou sentindo isso está me dizendo alguma coisa. Né? E aí entender as minhas emoções, etc. e tal. Então passa por toda uma série de habilidades de autoconhecimento, depois de relação com o outro, de como é que eu penso as questões sistêmicas, como é que eu me sinto mais confortável na complexidade, lidando com incertezas. Né? E por aí por diante, vai vir para a colaboração, para a ação também, né? Como é que eu, de fato, depois faço alguma coisa, colaboro isso em prática. Exato. E muito desse movimento, ele surgiu, né? Por quê? Porque os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que foram realizadas por várias nações, não estão sendo atingidas. Né? E por que não estão sendo atingidas? Né? Eu acho que foi a questão principal para os pesquisadores começarem a trazer essa pauta, né? Foi porque a gente tem todos os recursos econômicos e tecnológicos para conseguir atingir os 17 ODS. O que falta é vontade de fazer, tem interesses. Né? E basicamente, Liane, o que acontece aí, aqui a gente talvez não consiga, pelo tempo, explorar, mas existe uma questão de desenvolvimento da consciência do ser humano. E o que ocorre é que hoje a maior parte da população do globo ainda se encontra num estágio de desenvolvimento muito egocêntrico. Tá? A maior parte das pessoas pensa em si, pensa na sua família, nas pessoas que estão ao redor, mas dificilmente consegue enxergar com clareza a conexão do que ela faz e qual é o impacto disso na biosfera, qual é o impacto disso eventualmente numa população que vive do outro lado do globo. Quantos de nós aqui, por exemplo, estamos de fato preocupados com a guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, ou com a Ucrânia e a União Soviética? A gente sabe, comenta, etc. e tal, mas até onde a gente de fato está conectado com isso? Então, ainda falta a gente chegar num nível, e essas habilidades todas que a gente está falando, na verdade, são exatamente para isso. Para a gente conseguir ampliar um pouco, não é mudar, eu estou fazendo de um jeito e fazer de outro. O jeito que eu estou fazendo não está errado, mas eu preciso ampliar ele. E no momento que eu amplio ele, eu vou começar a enxergar outras coisas. Sem dúvida. É como a gente, por exemplo, eu posso pegar um celular e colocar novos apps no celular. Isso a gente chama de desenvolvimento horizontal. Né? Vou fazer um curso, vou aprender uma coisa nova, etc. e tal. Mas chega uma hora que esse celular não suporta mais os novos apps. Eu tenho que mudar o sistema operacional. E é isso que está faltando, mudar o sistema operacional. E aí tu também fala, que eu já vi que tu escreveu lá num artigo, sobre esse desenvolvimento vertical. Seria isso? Explica para nós um pouquinho mais. Exatamente. O desenvolvimento vertical, ao contrário do desenvolvimento horizontal, que seria essa agregação de apps, né? Ou eu vou fazer um curso aqui lá, enfim, eu aprendo uma coisa nova. O desenvolvimento vertical é como você, por exemplo, em vez de botar mais água dentro de um copo, você aumentar o tamanho do copo. Tá? Então eu passo a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Eu consigo elaborar e entender outros pontos de vista que eu não tinha condição de ver antes. Tá? E aí começa a mudar a nossa escala de valores. E esses valores que têm a ver mais com a responsabilidade social,
eles começam a se manifestar, né? A responsabilidade do todo, né? A responsabilidade que a gente tem com a biosfera, etc. e tal, e a pessoa começa a entender que isso, de fato, vai impactá-lo diretamente de alguma forma também. Então está faltando isso. Os ODS não andam por causa disso, né? Porque está todo mundo defendendo, né, o seu entorno sem pensar no globo como um todo, né? No fundo, nós estamos fechados aqui na Terra, né? Não existe uma escapatória, né? Não tem plano B, não né? Tem nem plano planeta B também. É verdade. E eu sempre digo, né, que a gente está aqui, né, nesse mundo, né, em busca do desenvolvimento, em busca desse olhar para o ser humano, né? Essas coisas, elas devem estar dentro das nossas pautas, dentro da estratégia da organização, né? E com a pauta do ESG que chegou, enfim, né, a gente está se desenvolvendo bastante nesse sentido, isso, para mim, ele é fundamental, né? Acho que nas empresas que tu deve ter trabalhado também, né? Sem dúvida. Faz total diferença. Faz. E a gente tem visto que tem várias empresas, inclusive aqui no Sul, tem conversado, que estão juntando as áreas de sustentabilidade e de gestão de pessoas. Porque justamente para trabalhar a questão de sustentabilidade, que está ligada aos ODS também, de certa forma, eu preciso desse alicerce, né, das pessoas, dessas habilidades novas. Tá? E assim, isso dá muito resultado. Eu trouxe aqui, eu quero só citar para ti rapidamente, eu peguei, até eu fiquei surpreso, né, com os benefícios de se trabalhar, né, essas habilidades. Então, tem uma pesquisa que a gente está rodando aqui no Brasil agora que chama Humanizadas, várias empresas já estão utilizando essa pesquisa. Professor Pedro Paro, né? Exatamente. Conheço. E olha só que interessante, né? Benefícios organizacionais e de liderança. 82% dos líderes relatam um ambiente de alta confiança contra 29% da média do mercado. Empresas que trabalham com essas, né, com essas habilidades. Tá? Transparência, 125% acima da média. Níveis de bem-estar, 156% maiores. Otimismo dos colaboradores, 148% maiores. E isso é uma lista enorme aqui, eu não vou citar tudo, né? Tem rentabilidade, por exemplo, 4,8 vezes maior a rentabilidade do que a média de mercado. Só por mexer nesses aspectos. Então, isso dá resultado para todo lado. É bom para todo mundo, né? Mas requer uma certa coragem da gente querer mudar e se transformar. Com certeza, com certeza. Acho que é muito bacana tu trazeres isso, né, para quem está nos ouvindo, justamente que tem pesquisas sendo realizadas, né, tem dados que mostram que isso traz rentabilidade, porque às vezes o empresário, o empreendedor, a empreendedora, ele diz, isso aqui não dá lucro, né, com aquela visão ainda um pouco pequena para mim, né, de que as empresas somente são feitas para darem lucro, né. Mas eu acho que é um início de um movimento que a gente está fazendo, né? Eu acho que todos nós somos chamados para essa transformação, né? Para colaborar como protagonistas dessa transformação. E pensando, já que nós já estamos no final do programa aqui, né? Eu não vou ter muito tempo mais para falar, mas eu queria que tu deixasse algumas dicas rapidamente aqui em 2 minutinhos de livros. Tá, legal. Bom, eu diria o seguinte, primeiro, tem um livro muito bacana que trata desses assuntos todos, eu sugeriria para todo mundo ler. Chama-se Imunidade à Mudança, do professor Robert Kegan. Bacana. É um livro fantástico que vai tratar de todas essas questões, da dificuldade que a gente tem de mudar, etc. e tal. Ao invés de livro, eu citaria segundo um outro recurso, que é um podcast que eu assisto com frequência, que chama Metadoxos. Uau. Metadoxos é um podcast que trabalha também várias dessas questões, né, ligadas à complexidade, esses paradoxos do mundo moderno. Então é um excelente podcast. E eu queria fazer uma propaganda, né, do Inner Development Goals. Claro. Né, então a gente falar também do Inner Development Goals e recomendar para o pessoal que acesse o site do Inner Development Goals, né? Tem um vídeo fantástico lá na abertura que a gente conhece, tem recursos, né? Uma série de artigos, enfim.
vale muito a pena. Ai, que maravilhoso. E para quem quer continuar, Léo, conversando contigo, né, quer bater um papo, como é que faz? Deixa as tuas redes sociais. Então, eu primeiro falaria do @idgrsnet no Instagram, que eu acho que é também um recurso super legal, e por ali as pessoas também conseguem me contactar. E o meu e-mail, que é leonardo@requima, que é HEKIMA.com.br. Ou o site da Requima também, www.requima.com.br. Muito obrigada. Léo, mais uma vez, agradecida aqui por Prazer estar com a gente. meu. Foi muito maravilhoso conversar contigo, né? E também estar com você aqui que está nos assistindo, né? Então, agradeço de coração e já convido para estarem na próxima semana com mais um programa. Até breve.